na verdade, Rivane, eu diria que é um privilégio. O corpo da gente cansa, né, irmãos? Só que eu reconheço que eu sinto falta. Não de estar aqui, nessa hora aqui, não. Sinto falta de estar ali, né? Onde você fica mais escondido. Mas a obra de Deus está aí e a gente precisa fazer. Ela vai acontecer, é igual o tempo, vai passar de um jeito ou de outro. Agora, como você vai usar o seu tempo é que vai ditar como é que vai ser teu futuro. A obra de Deus vai acontecer de um jeito ou de outro. Se você vai se empenhar em ajudar nessa obra, se você vai se empenhar em ajudar nessa obra, a recompensa de Deus virá. Se não, Deus vai levantar outras pessoas e vai fazer a obra dele, porque a obra é dele, não é nossa, não é do pastor. E eu tenho plena certeza que Deus vai cumprir aquele que nos prometeu. Amém? Irmãos, glória a Deus. Deixa eu ficar ligado com o horário aqui, porque eu falo pouco. Toda vez eu pego o microfone e falo, hoje vai ser breve. Só que eu acho que eu tenho um problema na língua. Não é língua presa, é língua solta. E aí, tem hora que eu não me controlo, né? O Dodô, coitado, vai conversar comigo, não conversa com menos que 1 hora, senão não tem graça. E aí tem hora que a gente está aqui, a gente quer falar também da obra de Deus e a gente não... 1 hora parece que é pouco, né? Mas graças a Deus. Hoje, eu quero falar sobre um personagem bíblico que todos nós conhecemos. O personagem que talvez do Velho Testamento nós temos alguns destaques e com toda certeza esse é um deles. O nome dele é Moisés. Irmãos, hoje nós vamos falar, nós vamos entender algumas coisas de como que Moisés agiu no tempo dele. Só que antes de entrar na história propriamente dita, hoje, por curiosidade, eu já tinha visto, ou na verdade já tinha ouvido algumas pessoas falando, que uma das maiores dificuldades, na verdade uma das maiores dores da nossa época, isso quer dizer hoje, é que as pessoas não têm ou não sabem qual é o seu propósito de vida. Se você der um Google hoje e colocar assim, qual é a maior dor da atualidade? E eu fui fazer esse teste hoje e o Google sabiamente me respondeu, Itim, hoje uma das maiores dores que as pessoas têm é de não saber o propósito de vida e outra dor é de não saber quem são. Isso é estranho, né? Porque a gente, pelo menos nós, como cristãos, nós deveríamos saber, primeiro, quem nós somos, e segundo, qual é o nosso propósito de vida. Isso deveria ser uma obrigação nossa, porque o nosso propósito de vida e quem nós somos não está ligado em nós mesmos. O nosso propósito de vida e quem nós somos está ligado em Deus, e a nossa identidade vem do céu. E aí, quando a gente se pega e você vai para alguns vídeos da internet, e aí, curiosamente, eu fui fazer essa avaliação, as pessoas colocam comentários em vídeos dizendo, eu não sei qual é o meu propósito de vida. E isso é tenso, porque a idade vai passando. Você imagina uma pessoa que hoje está com 20, amanhã está com 30, depois está com 40 e não sabe qual é o propósito de vida. Os questionamentos é assim, eu não sei por que eu estou nessa terra. Eu não sei por que eu nasci. Eu não sei para quem eu vivo. E pode procurar que tudo que eu estou te falando é verdade. Só que quando nós olhamos para essa situação, me gera até uma consternação com essas pessoas. Por quê? Porque deve ser horrível você não saber quem você é. Deve ser horrível você não saber para que você está aqui. Deve ser horrível você acordar todos os dias e não ter um propósito. Abrir o olho, o que eu vou fazer? Não sei. Estou depressivo, estou angustiado. Eu não sei qual é o meu propósito. Deve ser horrível. Porque todos os dias eu levanto e aí eu sei que vão vir lutas, isso é normal, não é só na minha vida, na sua também. Só que nós acordamos e já sabemos que nós temos um Deus para o que nós servimos. Nós já acordamos e sabemos que nós vamos pisar na terra e falar assim, olha, hoje eu vou transparecer Cristo para alguém. Nós já acordamos e nós sabemos que se alguém encostar perto de nós, um versículo bíblico vai sair, porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu tenho plena certeza que vocês estão cheios de Deus. Então, a gente sabe para que
Nós estamos aqui. Agora, eu imagino o quão terrível, o quão vazio deve ser não saber quem você é e nem por que você está aqui. Deve ser terrível. Agora, olha que legal. Esse personagem, chamado Moisés, ele tem um currículo lindo. Escuta para você ver. Moisés, ele foi o libertador do povo de Israel. E ele, ainda não abri não. E ele foi um dos maiores nomes do Antigo Testamento. Se nós pegarmos os patriarcas, nós vamos ver que o tempo inteiro Deus está reafirmando a quem aquele povo pertencia. Então ele vai falar, olha, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Se nós fôssemos colocar, porque nós não somos Deus, talvez Deus diria, e eu sou o Deus de Moisés, porque ele é o próximo que aparece. Então Moisés, ele foi o grande libertador, um dos maiores nomes do Antigo Testamento. Moisés foi um homem que falava face a face com Deus. Moisés teve experiências com Deus magníficas, de subir monte e de ouvir Deus dar mandamentos. Moisés, ele foi um homem que abriu o Mar Vermelho. Meu Deus, eu fico pensando numa cena dessa, tem hora que é difícil a gente conseguir raciocinar isso. E aí o povo de Deus passou a seco, mas Moisés, ele sobe o monte agora, recebe os 10 mandamentos escritos com o próprio dedo de Deus, e ele recebe essas placas. Moisés também foi um homem que conduziu mais de 3 milhões de israelitas, ou de hebreus, naquela época, durante a travessia do Mar Vermelho. Moisés, ele foi um grande líder, juiz, legislador, intercessor. Meu Deus, que currículo que Moisés construiu. Agora, nem sempre foi assim. Nós sabemos que essa aqui é a parte final da história de Moisés. Isso aqui é o Hollywood. Quando a gente olha para a vida de Moisés e a gente vê toda essa construção que ele fez, se fala, meu Deus, como eu queria ser como Moisés. Meu Deus, que currículo, que homem. Quando a gente olha para a nossa estrutura hoje, você fala, eu não estou fazendo nem 1% do que Moisés fez naquela época. E aí a gente se sente tão pequeno, tão diminuído. E Moisés construiu um grande currículo. Agora, qual é o problema? É que Moisés não iniciou do jeito que ele terminou. Essa é a parte final que talvez nós olhamos e falamos, eu quero para mim. Só que tem a parte inicial. E nós vamos ver agora como é que foi o início de Moisés. Porque ver o final, já viu que quando nós construímos algo grande, as pessoas falam assim, olha, que lindo, que sorte, que bênção. Já viu quando você cresce, os empreendedores aqui, sabem do que eu estou falando? Eu tive a loja, acho que a maioria de vocês aqui sabem, e eu comecei uma loja, construí a loja que hoje pertence ao Dino, e eu lembro bem quando eu iniciei aquela loja. Eu iniciei a loja vendendo na rua, de porta em porta, de comércio em comércio. E aí eu abri a primeira loja, com 6 meses abri a segunda. O pessoal falou, meu Deus, que coisa linda, porque as pessoas olham para o nosso final. Só que ninguém sabe como nós começamos. Ninguém sabe o Ramon que estava de porta em porta, oferecendo bijuterias no comércio. Ninguém sabe do Ramon que teve amigos que quando viu ele com a maletinha na rua, sentiu vergonha e desviou. Ninguém sabe disso. Ninguém. Mas quando a gente cresce, olha, menino, ou tem treta, ou esse aí é muito abençoado por Deus. Eu queria ser como ele. Da mesma forma, eu tenho plena certeza que é com vocês. Agora, Moisés não foi diferente, porque quando eu olho para o currículo dele, eu falo, Senhor, eu não queria as tretas que Moisés teve, eu não queria as lutas, mas eu queria aquela glória. Eu queria tocar no mar e ver o mar abrindo, eu queria chegar em alguma praia, irmão, só tocar, só para me ver aquele filme de Hollywood passando na minha frente, ia ser lindo. Só que para ele chegar aqui, vocês vão ver agora como é que foi a vida dele. Abre aí, no livro de Êxodo, capítulo 3, e nós vamos ler alguns versículos. Êxodo, capítulo 3, verso 1.
Êxodo, livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 3, verso 1. Podemos ler? Já está aqui, ó. Então vamos ler. Capítulo 1, verso 1. Capítulo 3, verso 1, desculpa. Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E ele levava o rebanho para uma parte distante no deserto. E chegou a Horebe, o monte de Deus. E um anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E ele viu. E eis que a sarça ardia no fogo, todavia a sarça não se consumia. E Moisés disse: eu irei ver que maravilha é essa. E por que essa sarça não se consome? E o Senhor viu que ele ia para ver, e Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E este lhe disse: eis-me aqui, Senhor. E ele falou: não te aproximes daqui, e tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ainda ele disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o seu rosto, porque temia olhar para Deus. E o Senhor disse: eu vi a miséria de meu povo, que está no Egito, e eu ouvi o seu clamor, por causa dos seus opressores. Eu sei de seus sofrimentos, e eu desci para salvar-os das mãos dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e vasta, para uma terra que corra leite e mel, para o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e eu vi os tormentos com que os egípcios os oprimem. Vai agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. E agora é o versículo-chave. E Moisés disse a Deus: Senhor, quem sou eu? Senhor, quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus, aqui está a tua palavra, Pai. Eu sei, Deus, que a tua palavra me garante que ela nunca volta vazia. A tua palavra, ela encontra lugar nos nossos corações. Eu tenho plena convicção daquilo que o Senhor falou comigo. Eu tenho plena convicção, Deus, que o Senhor quer se revelar aos teus filhos e a mim também essa noite. Eu tenho plena convicção, Deus, que o Senhor quer gravar ou quer trazer a identidade para alguns, talvez, aqui nessa noite. No nome de Jesus, Pai, eu te peço agora que o Senhor possa trazer, ó Deus, a compreensão para os teus filhos, a mesma compreensão que o Senhor me deu dessa palavra. A mesma compreensão, Deus, que o Senhor me deu, que o Senhor possa agora dar aos teus filhos. Porque nós somos alimentados quando nós ouvimos a tua palavra. É a tua palavra que nos abençoa, é a tua palavra que nos muda, é a tua palavra que nos molda. Então, no nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor possa trazer agora alívio para aqueles que estão angustiados, que o Senhor possa trazer, ó Deus, a tua palavra e cravar no coração de cada um dos teus filhos. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, a pergunta do versículo 11, e é o tema da mensagem: quem sou eu? Nós vimos que, eu li o currículo de Moisés, e nós vemos que Moisés finaliza de uma forma esplendorosa. Mas o início de Moisés foi uma crise de identidade. E eu iniciei falando para vocês que hoje a nossa geração vive essa crise de identidade. Moisés, quando ele escuta tudo, Deus vai anunciar o plano lindo. Eu imagino Deus dando esse plano para Moisés e já vendo o futuro acontecer. E Moisés olhando e pensando: que lindo, quem será esse libertador? E Deus está falando, Moisés, eu desci, Moisés, eu vou libertar, Moisés, e Moisés olhando e falando: glória a Deus. Só que o plano era para Moisés participar. E eu já abro um parêntese aqui, já viu que quando Deus nos revela algo, muitas vezes Ele não nos revela apenas porque Ele quer mostrar aquilo que Ele quer fazer, porque na verdade Ele quer contar contigo para o plano dEle.
Para Deus não é impossível, irmãos. Nós temos em Lucas, capítulo 1, versículo 37, falando, olha, para Deus não tem impossível. Deus poderia descer no Egito, libertar o povo, matar todos os egípcios, fazer tudo o que ele fez. Mandar as 10 pragas de uma lapada só e acabar com tudo. Aí o filme ia ficar lindo. Deus poderia ter feito isso tranquilamente. Por que Deus nos fez? Por que Deus foi contar o plano dele para um homem? E o pior, um homem com crise de identidade. Agora, presta atenção, Moisés, aqui ele estava com 80 anos. 40 anos, Moisés foi príncipe do Egito. Durante os seus primeiros 40 anos, nós conhecemos a história, nós não vamos nos ater a isso. Durante 40 anos, Moisés foi príncipe do Egito, criado pela filha de Faraó, dentro do palácio de Faraó, tendo educação egípcia, e era o Egito naquela época era uma potência mundial, era uma das maiores potências. Então Moisés teve a melhor educação egípcia, mesmo ele sabendo que ele era um hebreu. Só que passa 40 anos, Moisés vê um egípcio surrando um israelita, ele vai tirar conta, mata o cara, já começa daí, o cara já começa a virar homicida logo no início. E aí ele mata o cara, pensa que tenta esconder, e ele esquece que, muitas vezes, quando a gente erra, a gente pensa que ninguém está vendo. E tem um que não dorme. E tem um que os olhos dele parecem que nem pisca igual o meu. E tem um que sabe tudo que nós fazemos. Tudo aquilo que nós fazemos, ele está com os olhos em cima da gente. O que acontece com Moisés não é simplesmente porque o outro egípcio ou o outro israelita viu. É porque Deus viu. Moisés foge. Então agora ele está 40 anos saindo da sua vida. E ele vai para um deserto de Midian, que dava aproximadamente 450 quilômetros do Egito. Moisés vai caminhar agora durante todo esse tempo, e ele vai agora chegar a um lugar que ele não tem esposa, não tem família, a mãe dele está lá no Egito, o pai, os irmãos, está todo mundo lá. Moisés agora vai ter que iniciar a vida aos 40 anos. Reiniciar, resetar. Ele se casa, e aqui o seu sogro é Jetro. Nós iniciamos o versículo 1 já falando assim, Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro. Irmãos, Moisés nem ovelha tinha. Moisés era um pastor da ovelha dos outros. Olha a vida de um... Pensa, você agora tem tudo, no outro dia você não tem nada. Moisés tinha tudo, do bom e do melhor, ele poderia comer o que ele quisesse. Agora ele está lá apacentando e cuidando da ovelha dos outros, que não é nem dele. Pensa a crise que Moisés vai entrar. Fala, olha, eu sou hebreu, fui criado por egípcios, 40 anos eu vivi com os egípcios, agora eu estou num deserto que eu não conheço ninguém. Penso tanto que isso, para a identidade de Moisés, foi difícil. Irmãos, hoje por muito menos, nós já não sabemos quem nós somos. Por muito menos. Nós estamos falando de uma pessoa que foi criada com toda a estrutura. Hoje, se nós perdemos só o emprego, a gente já arranca o cabelo e fala, Deus não me ama. E nós entramos numa crise de identidade e falamos, quem eu sou? Moisés, eu não estou dando razão para ele, mas Moisés realmente estava numa situação difícil. E tem hora que eu me encaixo na vida dele, porque hoje eu estou com 41. Então está fácil de eu ver, é como se eu tivesse que reiniciar minha vida agora, sair daqui para algum lugar e falar, meu Deus, agora que eu vou iniciar minha vida de novo. Eu não queria não. Pensa você construir tudo, você ter o do bom e do melhor e agora você não tem nada. Então Moisés se instala, Moisés vive a crise, e aí ele não sabe mais quem ele é. Quando ele ouve o plano de Deus... E ele está falando, Deus, que lindo que o Senhor vai tirar, porque o povo de Israel, vocês sabem disso, estavam escravizados pelo Egito, pelo povo do Egito, 400 anos. Então, quando Moisés ouve o plano de Deus, ele fala, meu Deus, que glória, que libertação, o povo de Israel preso por 400 anos. O último que tinha ficado o grande nome tinha sido Jacó, depois José, que foi o José do Egito que nós conhecemos. Depois disso aí não se levanta mais ninguém. E agora Moisés vai se levantar. E eu já abro aqui um parênteses, irmãos. Talvez hoje, você esteja escutando
esteja falando: Deus, eu ouvi o teu plano. Eu entendi o teu plano. Eu sei que o Senhor tem um plano maravilhoso para essa igreja. Eu sei que o Senhor tem um plano maravilhoso para a minha família. Eu sei que o Senhor tem um plano maravilhoso para o meu casamento. Só que horas que o Senhor vai fazer o milagre? E o milagre acontece, não muitas vezes, não é quando Deus faz, é quando você resolve agir. Às vezes o milagre está na ação que nós não temos. Às vezes o milagre está naquilo que a gente está aguardando Deus fazer, e Deus está falando assim: olha, em vez de você esperar o milagre, seja o milagre. Moisés agora, ele está ouvindo Deus falar e falando assim: que lindo, Deus vai tirar o povo do Egito. E quem é que vai, Senhor? Ele falou assim: você vai lá agora no Egito, e você vai libertar o meu povo. Irmãos, aí Moisés pula para trás e fala: Deus, quem sou eu? Moisés não estava falando num tom de eu não quero ir. Moisés, ele estava falando: Deus, resgata a minha identidade, porque eu nem sei quem eu sou. Eu era um egípcio, primeiro eu nasci hebreu, fui para o egípcio, agora eu estou num deserto, não tenho nada. Eu estou cuidando de ovelhas que não são minhas. Como é que o Senhor vai usar uma pessoa que não sabe nem quem é? Já viu que muitas vezes nós nos sentimos assim? Quando o plano de Deus é tão grande, a gente olha para a nossa pequenez e a gente fala: Deus, usa outro. Deus, dá essa missão para outra pessoa mais capaz. Deus, eu não tenho condição de cumprir isso que o Senhor está me ordenando. Moisés, ele olha e fala assim: eu não sei nem quem eu sou. Deus, quem sou eu? Aquilo não era Moisés falando: Deus, eu não quero ir. Ele estava falando: Deus, eu não sei quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, eu não posso fazer essa obra. O interessante, irmãos, é que Moisés, ele reconhece a fragilidade dele. Ele reconhece não saber quem ele é. Ele reconhece que ele está em uma verdadeira crise de identidade. E Moisés, ele é aberto com Deus. O problema é que muitas vezes, ou talvez agora, você esteja vivendo uma crise de identidade. Talvez agora, nesse momento, você está me ouvindo, você está falando assim: essa é a minha pergunta. Deus, quem sou eu? O problema não é viver a crise de identidade. O problema é você não ser sincero com Deus como Moisés foi. O problema não está em eu não saber quem eu sou. O problema está em eu não saber quem eu sou e eu guardar e falar assim: olha, está indo tudo bem. E a minha vida está passando. E Moisés fala assim: Deus, tudo bem, eu sei que o Senhor quer libertar o povo, mas quem sou eu? Quem sou eu? Se o Senhor me revelar quem eu sou, eu posso talvez ir lá. Mas, irmãos, de verdade, nem sempre Deus vai ter, não é que Deus não vai ter, muitas vezes Deus não vai dar as respostas que nós queremos. E eu sei que, como eu tenho plena certeza que você já fez tantas orações e que nem resposta teve. Nem resposta, nenhum. Oi, filho. Oi, filha. Nem isso. É como que, se você tivesse mandado um WhatsApp para Deus, ficou 2 chequezinhos lá e falou: Deus viu, vai mandar a resposta. E Deus está, ó, silêncio. Não mandou. Talvez você orou e Deus não respondeu. E tem oração, irmãos, que é até bom Deus não responder. Que se Deus responde, misericórdia. Sabe por quê? Porque Deus, ele sabe da tua vida. A tua crise para Ele não é novidade. A minha crise para Deus não é novidade. Você não saber quem você é, não é novidade. Você não está chegando para Deus e está falando assim: Deus, olha que novidade. Deus já sabe. O problema é que nós não somos sinceros com Deus para perguntar para Ele: quem sou eu? Será que você teria coragem hoje de sair daqui e falar: Deus, eu talvez não me reconheço. Talvez, Deus, eu vivo uma crise de identidade. Talvez, Deus, eu não sei quem eu sou. Isso não é vergonhoso, irmãos. Vergonhoso é a gente não saber algumas coisas e não ter coragem de perguntar. Vergonhoso é o tempo passar e a gente viver aquela mesma vida. Eu não estou falando de finanças. Isso não tem nada a ver, isso é muito pouco. Eu falo do potencial que Deus plantou
na tua vida, do potencial que Deus plantou na tua história, e você não consegue colocar isso para fora. Você não consegue manifestar isso para o mundo. Eu estou falando daquilo que você sabe, o potencial que Deus já te deu. Moisés estava escondido aqui, mas existia dentro dele uma bomba que ardia. Existia dentro de Moisés um potencial pronto a ser armado. Ele só não sabia. E muitas vezes hoje, talvez, você está me olhando e está falando assim, Ramon, eu não tenho nada para oferecer para Deus. Tem. Você talvez só não sabe que você é uma bomba prestes a ser armada por Deus. Porque na hora que você entender quem você é, e você permitir que Deus arme essa bomba, irmãos, na hora que Moisés foi armado, nós estamos falando do povo mais poderoso da terra, ter que se ajoelhar e falar assim, olha, existe um Deus em Israel. Talvez no momento em que você reconhecer e se dispor, talvez Deus vai armar uma bomba que vai salvar o Gama. O problema é porque nós não queremos nos dispor. E aí muitas vezes, quando a gente olha para Jeremias, quando Deus chama, convoca Jeremias, ele fala, Deus, mas quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa. Eu não sei nem falar direito, eu sou um menino. Gideão, quando Deus convoca Gideão, Deus fala assim, Gideão, homem valente. E ele olha e fala, quem? Eu? O Senhor está falando, é comigo? Sabe quando Deus nos convoca para algo, e você olha para o teu interior e você fala, será que Deus está vendo o que eu estou vendo aqui dentro? Porque nós temos um problema, nós não confiamos naquilo que Deus nos entregou. Nós não confiamos naquilo que Deus nos comissionou. Nós não confiamos naquilo que Deus já plantou em nós. E nós, vou te falar uma coisa essa noite. Moisés, ele nem sabia quem ele era. Ele estava vivendo uma crise. Moisés, do bom e do melhor, agora eu já não tenho mais nada. Pior momento da vida de Moisés talvez é agora. Só que Deus fala assim, Moisés, é contigo. Moisés, muita convicção disso. Existem pessoas que serão alimentadas só pela tua vida. E se você não produzir frutos, alguém vai ficar com fome. Se você não produzir aquilo que Deus já colocou em você, não é só você que está perdendo, porque você também perde. Mas existem outras pessoas que talvez estejam morrendo, indo para o inferno, e o sangue deles talvez estão nas nossas mãos. Ramon, isso é pesado demais. É, irmãos. Sabe por quê? Porque quando Deus te comissiona para algo, Ele não te comissiona para te expor e te tornar grande. O único grande aqui é Deus. Ele te comissiona porque Ele quer tocar outras vidas. Ele te comissiona porque Ele quer salvar outras vidas. Ele te comissiona e Ele te usa porque Ele quer salvar casamentos. Ele te comissiona porque Ele quer arrancar meninos das drogas. Ele te dá um potencial, não é para que o seu nome seja engrandecido, mas é porque existem pessoas que precisam ser salvas e estão perdendo. E talvez a tua forma de falar, talvez a tua forma de se comportar, talvez a forma só de você chegar, irá salvar talvez uma vida. Talvez você é brincalhão e você vai pregar de uma forma diferente do que eu. Talvez você não vai nem pregar, você só vai mostrar através da tua vida. Só que nós não queremos isso, irmão. Sabe por quê? Dá trabalho. Pensa agora Moisés pensando e falando, 400 anos aquele povo se multiplicou igual hamster. Entrou 80, saiu 3 milhões. O povo está multiplicando igual eu, Ayla, de 2 em 2. Misericórdia, o povo era... E era a palavra de Deus, que Deus falou assim, eu vou abençoar o meu povo. Eu vou multiplicar. Eles estavam se multiplicando daquele jeito, porque era uma palavra de Deus. Mas Moisés, quando ele pensou, ele falou assim, meu Deus, eu não vou dar conta. Porque ele sabia, ele estava lá. Quando a gente vê esse início, Moisés já tinha fugido do Egito. E ele sabia o que ele teria que enfrentar, ele sabia quem era Faraó. Assim somos nós. Muitas vezes nós sabemos o que nós vamos enfrentar. Muitas vezes nós vamos enfrentar um medo, né, Valéria, de ter que chegar aqui e ter que cantar com medo mesmo. Já viu aquela história, eu estou com medo, vai com medo mesmo? E a gente sabe o que já nos espera. A gente não é bobo. A gente já sabe o que nos espera. E a gente quer guardar. A parábola dos talentos, quando o dono
da obra, ele chega e dá 1 talento para um, dá 2 para o outro, dá 5 para o outro. E aí o que tinha 5 multiplica, faz mais 5, o que tem 2 multiplica, faz mais 2, e o que tem 1 fala, Senhor, eu escondi. Senhor, eu sei que o Senhor é um homem justo, que o Senhor colhe onde nem plantou. Então o que eu fiz? Para o Senhor não perder esse único talento, eu escondi. E aí ele fala assim, servo inútil. Você deveria ter trabalhado e ter conquistado mais. Deus hoje está falando para nós, sendo bem abertos, não sejam inúteis. Trabalhem, porque o Senhor da seara há de voltar. E quando ele voltar, ele vai querer saber da multiplicação que ele já colocou em nós. Nós temos dentro de nós o poder da reprodução de vidas. Deus já colocou isso dentro de nós. Onde nós estamos, nós conseguimos multiplicar. Seja através da música, seja através da palavra, seja através de um toque. Tem pessoas que curam outras com um abraço. Tem pessoas que curam outros com um olhar. A Rivane falou que percebeu a falta de um irmão? Tem pessoas que são curadas por uma ligação. O poder da reprodução já foi plantado em nós e nenhum de nós estamos isentos e poderemos chegar no grande dia e falar, Deus, eu não tinha nada. Ou então, Deus, eu sabia que o Senhor ia pedir aquilo que o Senhor já me deu e eu escondi. Moisés, ele está olhando e está falando assim, meu Deus, na cabeça dele está falando, lá já deve ter uns 3 milhões. Ele estava lá, irmãos, não se esqueça disso, ele sabia do que ele estava falando. Deus, quem sou eu? Que capacidade eu tenho, Deus, para ir lá libertar aquele povo? Deixa eu tirar uma outra conclusão desse texto. Todas as vezes que nós olhamos para a nossa própria capacidade e questionamos Deus, nós nunca chegaremos a lugar nenhum. Sabe por quê? Moisés está falando, quem sou eu? Deus, eu sou tão pequeno. Talvez hoje você está falando, Deus, isso não é para mim porque eu sou tão pequeno. Mas quem disse que é sobre nós? Quem disse que a obra de Deus é sobre nós? Quem disse que Deus estava falando, Moisés, vai sozinho. Moisés, se vira e dá um jeito de arrancar aquele povo das garras de Faraó. Irmãos, Deus nunca, escute bem isso, Deus nunca vai mandar você ir e te abandonar. Nunca. Se Deus mandou, é porque Ele está contigo. Se Deus mandou você fazer alguma coisa, pode ir. Pode estar certificado que Deus está contigo. O plano de Deus não era matar Moisés. O plano de Deus não era engrandecer Moisés. O plano de Deus era só deixar Moisés participar da grande obra, do grande milagre. Às vezes é assim com a gente. Deus só quer que nós sejamos participantes dos milagres que Ele tem para fazer. Porque Ele poderia, de novo, irmãos, descer e resolver a vida. Deus não precisa de mim. Deus não precisa desse microfone aqui agora. Deus não precisa dos dons que Ele já me deu para tocar. Ele não precisa disso. Ele poderia fazer tudo sozinho. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas Ele deixa a gente participar. Isso é um privilégio. A Rivane falou que, olha, isso é um privilégio, irmãos. Participar de uma obra que Deus está trabalhando. Deus, quem sou eu? Deus, quem sou eu? E aí, o interessante é que se a gente seguir no 12, olha o que Deus vai responder para Moisés. Moisés então diz, Deus, quem sou eu para que vá e tire os filhos, e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus responde, eu estarei contigo. Mas que resposta doida, né? Peraí, Deus está... Moisés responde, Deus, quem sou ele? Ele está falando assim, eu estou contigo. Mas, já viu conversa de gente não é normal? Você fala uma coisa, o outro fala outra, você não consegue chegar no entendimento da conversa. Talvez seja essa conversa que Deus está tendo. Deus, quem eu sou? Moisés, eu estarei contigo. Não é porque Deus estava doido. Sabe o que Deus estava falando? Moisés, não importa quem você é.
Não importa a crise de identidade que você vive, não importa se você não sabe qual é o teu propósito de vida, e talvez Deus está te falando aqui hoje. Não importa se você se sente fraco, não importa se você se sente incapaz, não importa se você acha que você vai passar por humilhação, não importa, não é sobre você, não é sobre a minha vida. Deus está falando para Moisés, Moisés, eu estou contigo. Em outras palavras, se a gente traduzir, Deus está falando, Moisés, não é sobre você, é sobre mim. Porque se eu estou falando para você, eu já te garanti a vitória. Então, quando você for comissionado por Deus, e Deus falar assim, vai, e você falar, Deus, quem sou eu, porque eu estou vivendo uma crise, Deus talvez vai te dar a mesma resposta, vai falar assim, olha, eu estou contigo, sabe por quê, irmãos? Não importa de onde nós viemos, não importa quem nós fomos no nosso passado, não importa aquilo que nós fazemos, Deus, Ele garante tudo aquilo que Ele manda. Deus, Ele garante a vitória para aquilo que Ele já ordenou, porque o nosso Deus, enquanto nós estamos vendo isso aqui no presente, Deus já está vindo no futuro. Deus está falando, Moisés, pode ir, está garantido. Quando Deus te chamar para uma obra, não se sinta, irmãos, pequeno, não se sinta incapaz, talvez nós vamos nos sentir, mas eu estou te falando uma coisa, não é sobre você, nós precisamos entender isso. E o inimigo sabe dessa crise que nós vivemos. E o que ele faz? Ah, mas Silvana, se você for, as pessoas, elas têm um jeitinho estranho de agir. E aí você se acovarda. Wilton, se você fizer, as pessoas vão falar mal de você. E aí a gente se preocupa. Porque ninguém quer hoje, né? Pessoa tranquila não quer ter teu nome na boca dos outros. Você não quer passar vergonha. Você não quer se expor. Hoje, a maior, uma das maiores dificuldades que nós temos hoje é que as pessoas têm, nós não, que as pessoas lá fora têm, é de falar em público. Olha que loucura. E nas pesquisas, sabe por que essa é a maior vergonha? Porque elas acham que as pessoas vão estar julgando. Mas vai estar julgando de qualquer jeito. Irmãos, e daí? Não é sobre nós. Não é sobre a minha vida. Não é sobre o que eu estou falando para você. É sobre quem Deus é. Moisés, ele cumpriu a missão dele, que foi o currículo que nós lemos no início, de ser o grande libertador, seu juiz, libertar o povo do Egito. Ele cumpriu porque ele agiu sem pensar no que os outros iriam dizer. E as pessoas falaram? Falaram. O povo chamava e falava assim, Moisés, mas vocês nos tiraram lá do Egito, e lá nós tínhamos cebolas para comer. E lá, Moisés, a gente tinha, aquilo era pouco, era humilhante, era degradante, mas nós tínhamos algo. E aqui agora no Egito, você trouxe a gente para a gente passar fome. As pessoas falam de qualquer jeito, irmãos. Não é sobre nós, não é sobre a nossa oratória, não é sobre aquilo que nós achamos que nós fazemos bem ou não, é sobre o que Deus nos comissionou. É sobre o que Deus já colocou, Deus já plantou em nós algo. Deus já plantou em nós, de novo, uma bomba para ser despertada. O problema é que a gente não acredita nisso. E a nossa vida, de verdade, nós vamos entrar em junho. Como é que está? Quantas pessoas nós ganhamos para Cristo? Quantas pessoas nós já evangelizamos? Quantas pessoas nós já, através do dom que Deus já colocou em nós, que nós já conseguimos alcançar? Quantas pessoas? Faça uma reflexão. Reflita um pouco e fala assim, olha, nós estamos no meio do ano, 2025, daqui a pouco 2026, e nós vamos passando o tempo porque nós estamos com vergonha, porque nós temos medo, e porque nós nos preocupamos com o que as pessoas vão falar. Só que deixa eu te falar uma coisa, no dia, não vai dar para falar, Deus, eu fiquei com medo do que iriam falar de mim. Deus, eu tive uma vergonha danada. Eu tinha uma vergonha danada de fazer aquilo que o Senhor mandou. Deus, o Senhor não conhece aquela galera do Gama, não. Aquela galera lá, eles são terríveis, eles nos olham com olhar altivo e nos menosprezam. Deus, eu não fiz porque eu tinha medo de como eu ia ser julgado. Não vai
dá. Essas desculpas não vão colar. E a de Moisés, talvez não iria colar também, de falar: Deus, eu não fiz o que o Senhor me ordenou, porque eu tive medo. Porque quando Deus manda, Deus garante. E eu quero que você saia desse culto aqui hoje com essa palavra. Talvez você não tenha resposta de quem você é. Só que eu quero que você olhe para a vida de Moisés. Olhe para o final da história dele. E depois você se lembre do início. O nosso final, irmãos, vai ser infinitamente maior. O nosso final, planejado por Deus, vai ser infinitamente melhor. Só que para ter um final, é necessário ter um começo. Para ter um final, é preciso começar. Existe uma frase que a galera usa muito, que fala assim: olha, o faixa preta é o faixa branca que não desistiu. Como é que é lógico, né? O faixa preta é o faixa branca que não desistiu. Um músico igual o Dodô é um músico que começou tocando tudo errado e não desistiu. Um músico igual o Wiltim é um tecladista que começou, tocou tudo errado e não desistiu. É só isso. É simples, é simples. Nós que complicamos. Deus está falando assim: olha, a obra que eu te comissionei, você só não deve parar. Você vai ter um início talvez difícil. Moisés, o início dele foi tenebroso, de saber nem quem ele era, de viver uma crise de identidade, de viver uma vida sem propósito. Só que quando ele aceitou o desafio de Deus, ele se tornou um homem gigante e cravou o nome dele na história bíblica. E a minha pergunta hoje é: o que nós vamos fazer baseado nisso? Nós vamos começar? Ou se nós já começamos, nós vamos parar? Ou se nós estamos parados, nós vamos retomar aquilo que Deus já deu, a direção que Deus já nos deu? Irmãos, Deus não nos chamou para sermos covardes. Os desafios da vida, os desafios da vida cristã, vão existir em todo o tempo. Nós sentiremos dificuldade de orar, de ler a Bíblia, de ter comunhão, porque nós temos a dificuldade. Você vê hoje, quinta-feira, a nossa igreja era para estar como um domingo de ceia. Só que nós temos dificuldade. O cansaço bate. O trânsito vira uma desculpa. O trabalho que era para ser bênção vira maldição. E a gente vai colocando esses limites para Deus. Só que, muitas vezes, nós conseguimos muito bem, talvez, enganar o pastor. Mas Deus, o conhecedor de todas as coisas, sabe qual é a verdade que está dentro de nós. Deus, Ele sabe aquilo que é verdade. Quando você fala que eu estou cansado e eu não posso ir, eu estou cansado e eu não posso fazer, eu estou cansado e eu não vou falar do teu amor para o colega do meu trabalho. Hoje, eu estava numa conversa com um coordenador, e ele falou: Ramon, vamos ali que eu preciso conversar contigo. Eu falei: tá bom. E ele saiu andando e ele falou assim: vamos ali que eu vou fumar. Eu saí de lá, fiquei me cheirando. Falei: sabe que eu estou com cheiro de cigarro? E ele fumava e soprava assim. E eu peguei minha roupa. Falei: Senhor, o povo vai achar que eu estava fumando daqui a pouco. Aí que se não bastar, chegou outro. E rindo e fumando. E eu falei: Senhor, mas que coisa tenebrosa é essa? E aí ele falou assim: quer um cigarro? Aí eu falei: não fumo. Aí ele: tu não fuma? Eu falei: não. Aí ele: tu bebe? Eu falei: também não. Aí ele me olhou assim, eu falei: cara, eu sou crente. Aí ele me olhou e falou: mas tu é que está certo. Irmãos, a diferença que o mundo está esperando de nós é só tentar ser um crente de verdade. Eles não estão esperando nada mais. Eles não estão esperando poder e glória descer no cura. Não, eles estão querendo olhar para nós e falar assim: cara, você se parece com Cristo? As tuas atitudes, a tua conversa, a tua forma de agir. E nós só conseguimos agir assim quando nós temos a identidade de Deus ativada em nós. Moisés começa o início da sua vida sem saber quem ele era. E Moisés termina com esse currículo que parece de Hollywood.
E a pergunta correta que Moisés talvez deveria fazer para Deus, e eu encerro, não era: Deus, quem sou eu? Mas Deus, quem é o Senhor? Quando Deus te der uma comissão que você julgar ser muito grande, não olha para as tuas limitações, não olha para as tuas falhas, não olha para a tua pequenez, porque nós nunca nos sentimos preparados para nada, para nada. Mas quando Deus te der, em vez de você perguntar: Deus, quem sou eu para fazer isso? Você vai falar: Deus, o Senhor está comissionando, e quem é o Senhor? E Deus vai te responder: eu estarei contigo em todos os momentos. Muitas vezes as respostas não chegam porque nós perguntamos errado. Muitas vezes as orações não são respondidas, e a Bíblia fala que pedi, pedi e não recebeis, porque pedis mal. Porque muitas vezes nós queremos pedir para nós queremos olhar para nós, tudo está voltado para nós, só que nada é sobre nós. Tira o olho da tua vida, irmãos. Você não é grande, mas você também não é pequeno. Você não é o Hulk, mas você também não é o esmiliguido. Você não é o super tudo, mas você também não é o super nada. Não é sobre nós. Nunca foi. A libertação do povo de Israel do Egito não foi sobre o que Moisés tinha capacidade de fazer. Moisés não sabia quem ele era naquele momento. Ele estava vivendo uma crise. Só que Deus estava falando: Moisés, não é sobre você. O que eu estou mandando é sobre mim, porque eu desci para livrar o povo. E quando Deus te der uma ordem, quando Deus te der uma comissão, não é sobre você, não é sobre mim. Nós temos que ir, porque Deus já falou assim: olha, a resposta dele é: eu irei com você. E isso te basta, irmãos. Ter Deus do nosso lado já é tudo. Ter Deus ao nosso lado, nós não precisamos de mais nada. O que nós precisamos é simplesmente levantar e agir. E nós sabemos que depois que Moisés resolve aceitar e confiar no chamado de Deus, ele crava o nome dele na história. E talvez hoje, Deus está querendo te convidar para fazer parte daquilo que Ele tem para fazer nessa terra ainda. Porque ainda tem muita coisa para ser feita. E Deus conta com a gente. Deus conta com a minha vida e com a tua vida, não porque nós somos lindos, maravilhosos. Olha, Deus olha para mim porque eu tenho tudo que o Senhor precisa. Nós não temos nada, nós não somos nada, nós não somos ninguém, nós somos barro, vamos voltar para o barro, mas Deus conta com barro. Porque Ele quer completar a boa obra em nós, porque Ele tem prazer em nos usar. Só isso, não é porque nós somos alguma coisa. Vamos ficar de pé? Hoje, graças a Deus, eu consegui ser breve. Mas eu queria te levar a fazer essa reflexão. Talvez você hoje está se perguntando: quem sou eu? Talvez você já tenha até essa comissão do Senhor. Talvez você já foi até comissionado. Só que você já deu essa resposta para Deus: Deus, quem sou eu? E Deus hoje está te falando, irmãos. Talvez se eu fosse Deus, eu falaria: não interessa quem você é. Eu não estou te perguntando quem você é. Interessa para Deus saber quem Ele é. Só que nós temos as nossas falhas, as nossas limitações. Nós temos as nossas dificuldades de entender muitas vezes o mundo. Passamos por problemas, talvez nós temos tantas dificuldades que nos levam a ter essas crises de identidade. E está tudo bem. Se essa é a tua realidade hoje, eu queria que nessa oração você colocasse o teu coração nessa oração. Falar: Deus, eu estou vivendo uma crise. Deus, eu estou vivendo uma crise porque eu não sei quem eu sou. E não é vergonhoso isso, irmãos. Todos nós passamos por crises, inclusive de identidade, inclusive de não saber quem nós somos. Só que guardar isso e achar que você está escondendo e que isso vai resolver,
Não vai. Porque senão não existe oração. E Deus tem prazer em nos ouvir. Moisés, quando ele externa para Deus e fala, Deus, quem sou eu? É como se ele estivesse falando bem assim, olha, Deus, eu não tenho capacidade para nada. E eu estou reconhecendo a minha limitação diante do Senhor. Talvez hoje você precisa reconhecer a tua limitação diante de Deus. Fala, Deus, eu sei que tem uma grande obra para ser feita, mas eu me acho incapaz. Deus, eu sei que tem uma grande obra a ser realizada, mas eu não me sinto capaz de realizar isso que o Senhor tem me chamado. Coloca a verdade nas tuas palavras agora, irmãos. Deus, se você não falar, Deus já sabe. Só que Ele quer te ouvir. E nós vamos orar nesse momento, antes de cantar uma canção. E eu queria que você colocasse isso. Se você quiser orar baixinho, não tem nenhum problema. Mas coloca essa verdade nessa oração. Coloca tudo, entrega tudo para Deus agora neste momento. Para que você possa, talvez, ser curado da tua crise de identidade. Talvez você está perguntando, quem sou eu? Deus, a tua palavra foi ministrada.